feriado dos Estados Unidos, bolsa brasileira lateralizada, mercado chinês puxando a Vale para baixo, tudo isso foi o que aconteceu no dia de hoje, para quem operou day trade, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. E hoje eu vou mostrar para você quais foram as operações que eu fiz, como eu bati minha meta logo no início do dia. Eu sempre costumo utilizar uma estratégia que eu sempre faço nos primeiros 10 minutos do dia. E isso é uma operação que me motiva e dá mais segurança para fazer as operações ao longo do dia. E lembrando que poderemos ter boas notícias no mercado europeu e no mercado americano positivas para o mercado mini índice, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, até mesmo pares de moedas e até as criptomoedas que tiveram uma queda relevante nesses últimos dias. Vamos agora analisar o nosso gráfico. E antes de começar esse vídeo, claro, não deixe de comentar aqui abaixo se você operou, o que você operou, se teve lucro, teve prejuízo, comenta aqui abaixo para eu saber como é que são as suas operações, tá certo? Analisando o gráfico de hoje, observamos que esse é o gráfico do mini índice, eu estou utilizando aqui a plataforma da Profit Chart Pro. Observe, pessoal, que nós temos aqui, eu sempre costumo utilizar a estratégia, chama-se Oingo Boingo. Tem um card que eu vou deixar aqui para vocês, chama-se Oingo Boingo, uma estratégia utilizada nos primeiros 10 minutos do dia, para quem opera no mercado brasileiro ou também para quem opera no mercado internacional. E também eu utilizo somente no gráfico de 5 minutos, que é o gráfico onde eu tenho mais confiança para fazer esse tipo de estratégia, que eu já uso já há muitos anos, eu venho falando já há mais de um ano aqui no canal aqui da Wall Street, tá? Como que ela funciona? Segundo candle do dia, em relação, né, o primeiro, se o segundo candle do dia ele romper a máxima do primeiro candle do dia, é um indicativo de uma operação de venda, então você vai entrar vendido contra o movimento de alta, tá? Logo no início do dia, e o teu alvo vai ser na VWAP diária, tá? VWAP D. Então o teu alvo neste caso aqui foi uma operação bem tranquila que eu fiz logo pela manhã de 120 pontos. Pode não parecer muito, mas tem dias que às vezes dá 150, às vezes dá 200 pontos, às vezes dá 100. Mas é a primeira operação. Isso equivalente a aproximadamente 25, 24 reais. Né? Isso é a primeira operação com um mini contrato de mini índice. Às vezes com 2 ou 3 contratos, você já faz às vezes 75, 100 reais. É uma operação relativamente rápida, fácil e não passei calor. Então o teu alvo é na VWAP do dia e o teu stop loss é proporcional ao seu alvo, tá? Sempre assim. Então se o nosso alvo ele é de 112 pontos, o nosso stop loss tem que ser no máximo de 112 pontos. É o equivalente, se você pegar em comparação agora, dá mais ou menos nesta região aqui seria o nosso stop loss. Tá? Próximo a essa linha do 132, 101 mil pontos, o alvo de 131, 855. A operação que durou no máximo 10 minutinhos, sem muito estresse, tá? Tem uma operação que eu faço bastante às 10 horas da manhã, chama-se Operação Touch Me, uma operação que meu tio Júlio, inclusive, ele que desenvolveu essa estratégia e passou, já utiliza bastante tempo, esse tipo de estratégia ele também utiliza bastante. Como que funciona? Se o preço, os candles, estão 200 pontos ou mais abaixo ou acima da VWAP diária, ele tende a retornar. Porque quando abre o mercado às 10 horas da manhã, é o horário onde nós temos um ponto bem importante, que é o horário onde abre o mercado de ações. Então o mercado ele meio que se ajeita para abrir o mercado de ações. Então 10 horas da manhã foi nesse ponto, então o candle fechou às 10 horas da manhã. Então aqui seria uma operação de compra para poder buscar o alvo na VWAP, tá? E o nosso stop loss proporcional. Então o meu alvo neste caso aqui é um alvo de 270 pontos. Claro, não é uma operação que dificilmente vai dar em 10 minutos. Não, às vezes pode ser que demore, às vezes 20 minutos, 30 minutos. Tem que ter um pouco de paciência. Então se o nosso alvo é de 270 pontos, o nosso stop tem que ser no máximo de 270 pontos. Como eu sempre tenho falado isso, o teu alvo tem que ser no mínimo 1 para 1 com o teu risco. Senão não vale a pena você entrar na operação. Tá? Então 270 pontos, equivalente a mais ou menos, pega em comparação, a compra foi 131.426, 270, não dá para 300 pontos, né? Tira um pouquinho ali, isso daria mais ou menos, 105 é mais ou menos aqui o nosso stop loss. Então foi uma operação bem tranquila, uma operação sem muito estresse, uma operação que durou, quanto tempo? Durou mais ou menos 40 minutos, mais 270 pontos, mais 110 pontos, já estão quase 400 pontos. Com um mini contrato, isso é equivalente a 80 reais, com 2 operações sem passar estresse. Claro, vai ter dias que as 2 primeiras operações vão dar errado, com certeza, mas você tem que limitar o teu risco diário. Né? E como hoje era um dia
de feriado nos Estados Unidos, menos liquidez, menos pessoas operando, às vezes bateu a meta um pouquinho antes da meta, não ser escravo da meta, tá? Um pouquinho antes, vê que o mercado tá mais lentinho, cai fora e tchau, tá? Não você querer ficar arrancando dinheiro no mercado sem ter alvo e sem ter objetivo, tá? E para quem utiliza Fibonacci, tá? Eu gosto bastante de Fibonacci, o professor Massuda também gosta bastante. Eu utilizei o Fibonacci nesse movimento de alta que ele fez, tá? Ele voltou exatamente no nível 50%, que originalmente o nível 50% não vem do Fibonacci. Ele foi colocado posteriormente do original, criado por Leonardo Fibonacci há mais de 400 anos, o padrão de cálculo, padrão de sequência numérica que ele fez. Tá? O 50% é o nível que eu mais utilizo. Então, como é uma tendência de alta, eu procuro comprar para buscar essa continuidade desse movimento de alta. Então, o nível 50% que eu utilizo como referência. Quem não sabe, tem um vídeo falando sobre isso, tá? E o Fabrício, que é também da parte de edição aqui da Wall Street, ele opera bastante a parte de tape reading também. Ele me orientou logo pela manhã, hoje pela manhã, próximo horário do almoço, falou: Norton, analise aqui agora o mercado no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Ele opera bastante tape reading, né, que é a leitura de fluxo, que é a questão de volume. O pessoal utiliza bastante o indicador VAP, né? Então, inclusive tem um canal dele aqui, tá na descrição desse vídeo, explicando um pouco mais, explicando mais sobre o tape reading. E ele observou o Norton mais ou menos meio, a gente foi no próximo horário do almoço. Norton, viu que deu um martelo ali no mini índice? Pô, analisei o martelo, vi que ele tava numa região de suporte já há um bom tempo. É uma região bem importante de suporte. E acabei efetuando essa compra, a observação do Fabrício. Então observou bem, me deu essa dica e consequentemente foi uma operação bem lucrativa. O meu alvo acabei saindo proporcional ao meu risco. Então o meu risco eu deixei próximo a essa mínima. Também tem um martelo aqui, mas ele não está muito bem numa região de suporte, né? Mas também daria para ter entrado, porque o suporte de quinta-feira também deu certo. Então daria para ter entrado nesse martelo ou nesse. Esse aqui tá mais bonitinho, né? Tá mais evidente. Mas o outro também deu certo. Então o stop loss aqui, nesse caso, o stop loss 230 pontos. O alvo tem que ser no mínimo 230 pontos, o que dá aproximadamente nesta região. Então foram as duas únicas operações que eu fiz no dia, sem muito estresse, sem muita necessidade, tá, de querer fazer muitas alavancagens, fazer preço médio. Foi um dia bem tranquilo. E para quem operou também o mini DOR hoje, ele abriu em baixa, mas veio subindo e corrigiu. O mini DOR nesses últimos... pessoal, né, um ano inteiro praticamente, do ano passado inteiro pra cá, comecinho do ano pra cá, ele tem ficado meio que lateralizado, não tendo movimentos muito fortes como nós tínhamos em 2022, 2021, né? O mercado ele tá mais estacionado porque nós teremos eleições americanas. Tá acontecendo hoje, inclusive às 8 horas de Brasília, vai ser divulgado o resultado das eleições republicanas para ver quem vai representar os republicanos lá nos Estados Unidos. A princípio, segundo cálculos já feitos em alguns estados, o Donald Trump vai ser o representante republicano. Mas nada se sabe. Pode ser o Ron DeSantis, pode ser outro candidato, não interessa. Tudo vai depender do resultado de hoje, que pode sim movimentar o índice SP500, que consequentemente afeta o mercado brasileiro. Para quem viu as notícias, a China não cortou os juros, ela manteve os juros parados. Isso fez com que o preço do minério de ferro lá de Dalian caísse 0,58%. E, consequentemente, o petróleo também teve um resultado de queda devido a alguns dados divulgados de estoques. Consequentemente, a Petrobras abriu em baixa às 10 horas da manhã e a Vale também abriu em baixa. Porém, a Vale praticamente recuperou toda a queda e a Petrobras já recuperou e já está no estado positivo, por isso teve esse movimento de alta ao longo do dia, que agora que eu estou gravando esse vídeo está na sua máxima diária, tá? Inclusive a máxima histórica aqui foi 136.100 pontos, né? Para você ver a máxima histórica, pega o Ibovespa, em vez de pegar o mini índice, porque tem os juros incluso, pega o Ibov, aí você vê qual foi a máxima histórica. Tá? Então, pontos importantes que nós temos aqui para analisar. Para quem gosta de operar no mercado internacional, nós temos aqui o índice SP500, que é o ativo que eu mais opero de longe, tá? E esse índice, eu estou utilizando essa plataforma aqui da FBS, do MetaTrader da corretora da FBS, uma corretora que eu utilizo para fazer as minhas operações também, tá? Tanto para operar commodities quanto para operar pares de moedas ou índices. Mesmo, pessoal, tendo feriado nos Estados Unidos, a bolsa americana, o índice SP500 abre, pares de moedas abrem. Porém, observe comigo
que ele tem um pouco de falhas no gráfico, ele tem uns gaps que a gente chama. Isso, para quem gosta de operar, não é muito legal. Dá para operar em feriado? Dá. Tem liquidez? Bem pouca. Bem pouca. A liquidez é muito baixa, porque as ações não estão sendo negociadas. As opções, quando eu falo de opções, não tem nada a ver com aquelas binárias, tá? É opções da bolsa, call e put, opções de ações, opções de índices, né? Que é negociado lá em Nova York, tá? No mercado oficial ou também aqui no Brasil, claro, também dá para negociar na bolsa B3, né? Então, dá para operar? Dá, mas não é muito bom, tanto é que eu não operei. Nem um SP500, nem um par de moeda também acabei operando, nem um ouro. O ouro é bem interessante porque tem muita liquidez sempre, né? Então, até eu tava usando a vídeo aqui para analisar. O ouro foi bem tranquilo hoje, sem muito estresse, né? Porque é uma commodity mundial, não só nos Estados Unidos também, tá? Então, pessoal, isso é um ponto bem importante dentro dessas análises que a gente fez aqui nesses últimos dias. Então, para quem gosta de operar aqui no mercado brasileiro, dá para utilizar essa estratégia que eu mostrei para vocês, que é a estratégia Touch Me, que funciona muito bem para quem gosta de operar usando a VWAP. No hora do mais, se quiser operar a favor da tendência, dá para ter usado o Fibonacci. E para quem gosta de utilizar médias móveis, eu utilizo duas médias móveis exponenciais, uma de 6 e outra de 20, com o MACD na configuração padrão, usando a regra de coloração 2MV padrão. Hoje acabei não utilizando as médias móveis devido a uma incerteza de uma tendência no mercado, devido ao mercado dos Estados Unidos estar fechado. Tá? Isso é um ponto bem importante. O que nós devemos esperar ao longo desta semana, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui semana atual. Amanhã nós temos nenhuma notícia muito relevante, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Na quarta-feira, teremos a divulgação da venda do varejo. Há uma expectativa de 0,1%. De aumento referente ao mês de novembro. Se isso vier abaixo, o mercado ele pode movimentar ou acima pode movimentar. E também nós teremos a venda no varejo às 10h30 da manhã de Brasília, lá dos Estados Unidos. Já na quinta-feira, nós teremos alvarás de construção, que não muda praticamente nada no mercado brasileiro nem no mercado americano. Nada muito forte, né? Só o discurso dos membros do FED. Tá? Não é o presidente, é um dos membros do FED. E na sexta-feira, o índice de confiança do consumidor de Michigan, que isso sim pode movimentar bastante o mercado ao meio-dia. De resto, mais nenhuma notícia importante, então essa semana você pode ficar mais tranquilo de talvez não ter muitas surpresas para quem tem medo de operar, porque às vezes pode ser que tenha uma notícia, às vezes pode ser que tenha algum ponto que pode sim prejudicar a sua análise. Tá? Então cuidado para vocês não caírem às vezes em pontos que o pessoal coloca que é uma notícia muito importante, que na verdade não importa absolutamente nada. Tem uns sites que eu vejo para acompanhar algumas notícias, tá? Quais sites que eu mais acompanho para ver as notícias? Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, tá? Eu vejo o Bom Dia Mercado, que é um site de graça que você pode testar em português, tá? Você pode ver o BDM, que é o Bom Dia Mercado, com algumas notícias importantes aqui que nós temos. Inclusive a Bolsa Europeia continua em queda, né? Após o presidente do Banco Central Europeu, um dos membros na verdade, descartarem o corte de juros no primeiro trimestre de 2024, o que isso abalou os mercados. E tem um CNBC, que é um dos sites que eu mais acompanho para ver as cotações internacionais. Então, por exemplo, eu tenho aqui o mercado europeu, ó, DAX caindo 0,5%, FTSE do Reino Unido caindo 0,39%, CAC França e Stocks 600 caindo 0,5%. Então, uma queda forte no mercado europeu. Já o mercado cripto, Bitcoin, bateu 0,66% de alta, tá? Mas ele está sendo negociado a $42 mil. Chegou a bater 49 mil, né? Deixa eu até pegar aqui, ó. Né? Tô pegando um gráfico aqui. Ó, chegou a bater 46 mil. Até mesmo no dia 9, acabou voltando 46, não 49, bateu 46 mil, agora voltou para 42, né? Então uma movimentação bem forte, mesmo depois da aprovação do ETF lá, porque na verdade o ETF já estava sendo precificado desde o final do ano passado, né, pessoal? Desde ali do mês 10 já estava sendo precificado que ia ser aprovado, né? O pessoal já tinha informação privilegiada, então isso já era meio que certo, entre aspas, no mercado, né? Então o mercado já estava precificando essa notícia. Tá? Então são pontos bem importantes. Então é isso que eu recomendo vocês analisarem. Hoje um dia bem tranquilo. Essa semana nada de notícias muito relevantes. Claro, podem acontecer notícias no meio do pregão, mas nada vai mudar muita coisa. A não ser que seja uma notícia relacionada aos republicanos, que vai sair hoje. Tá ok? Então ponto bem importante. Tá certo? E se claro, você operou hoje, comenta aqui abaixo.
deixe o seu like, né, para você apoiar o canal aqui, né, para nós continuarmos produzindo conteúdo para você de alta qualidade. E claro também, não deixe você se inscrever no canal, deixar o sininho para ativar o sininho para você não perder nada. E claro, né, pessoal, né, caso queira mais benefícios, seja membro aqui do canal para você não perder absolutamente nada. Tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Excelentes operações ao longo dessa semana. Muito obrigado.